Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra de graça com você nesta manhã. E eu espero que essa palavra aguce a sua fé, seus sentidos, traga a você esperança. Na verdade, o tema dessa palavra é uma palavra de fé em tempos difíceis. Então, a intenção do meu espírito nessa palavra é que sua fé seja completamente elevada, aguçada no entendimento da profundidade da palavra de Deus. Quero ministrar uma palavra curta para que, em poucas palavras, você seja completamente inundado por Deus. Antes de entrar na palavra propriamente dito, eu quero fazer um exercício que abre a mente, um exercício prático para abrir a nossa mente. Eu queria compartilhar com você um entendimento do que é um embaixador e qual é a sua função, por exemplo. Pequenas palavras, pequenos pontos que podem abrir seu entendimento, sua mente, para a melhor compreensão e profundidade da palavra. Bom, eu listei 3 pontos sobre um embaixador. O embaixador é aquele que detém plenos poderes para representar seu país no país que o acolhe. É aquele que detém plenos poderes para representar seu país no país que o acolhe. Isso é a primeira característica daquele que é embaixador. Ou seja, distingue o embaixador, aquele que detém plenos poderes para representar seu país no país que o acolhe. Segundo, o embaixador, ele não vive com recursos do país que ele esteja instalado ou sediado, do país que ele esteja vivendo. Não, ele tem uma origem, ele pertence a outro país e os recursos que ele usufrui, que ele vive, vêm daquele outro país e não daquele que ele está sediado, daquele que ele representa. A embaixada precisa ser o espaço mais protegido pelo país que o acolhe. Terceiro item que eu listei: a embaixada precisa ser o espaço mais protegido pelo país que o acolhe. Em cima desses 3 pontos nós vamos trabalhar. Eu fiz você entender um pouco, eu sei que talvez você saiba até muito mais do que isso, o que é um embaixador, quais suas funções e o que ele representa em si para o país que ele está sediado. Mas deu para abrir um pouco a mente no entendimento do que se é um embaixador. Agora eu quero ler com você a primeira parte de um versículo que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Somente essa parte. Portanto, somos embaixadores de Cristo. A Bíblia nos coloca como embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo nos intitula como embaixadores de Cristo. Então analisemos esses 3 pontos que eu falei. 1. O embaixador detém plenos poderes. Um dos nomes dados ao embaixador no estado ou no país que ele está sediado, onde ele está alojado, morando, vamos colocar assim, é ministro plenipotenciário, ou seja, o ministro que detém plenos poderes. O embaixador, existe aqui eu vou dizer um fato para que elucide melhor esse primeiro ponto. Há uns tempos atrás, não lembro quanto tempo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, pegou fogo e foi mostrado o embaixador da Espanha. Fiz questão de colocar o nome dele. Fernando Garcia Carces comprometeu o país dele, a Espanha, em ajudar no processo de recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ou seja,
é aquele que detém plenos poderes. Ele assinou um tratado aqui e o país dele, que é outro, está bem distante, se compromete em fazer. Assim a Bíblia colocou a Escritura, a palavra, para que a gente tenha profundidade e entendimento daquilo que nós somos em Deus. Uma coisa é aquilo que podemos, outra coisa é aquilo que somos. A compreensão daquilo que podemos só vem através daquilo que entendemos que somos. Então, veja, a Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz: eis que eu vos dou poder. Esse poder aqui é autoridade. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, e nada vos fará mal, porque nós somos embaixadores, nós temos uma autoridade que foi outorgada pelo Senhor Jesus para nossas vidas. Outra passagem que eu quero ler, faço questão de ler com vocês, Marcos 16, do 15 ao 18, vai dizer: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e todo aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Ou seja, nós estamos indo, porém, pelo nome dele. Nós estamos representando Jesus em um local, seja onde for, na terra que for. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, eliminarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará causa ou dano algum. Detém plenos poderes, uma palavra de fé em tempos difíceis. Deus nos outorgou autoridade no momento difícil que a gente vive no nosso país, no nosso estado. Veja, aquele homem estava morando no Brasil e quando ele viu um caos acontecendo, ele se comprometeu em ajudar. Então, como embaixadores de Deus e embaixatrizes de Deus, nós nos comprometemos em ajudar com os poderes que Jesus nos outorgou através da sua palavra. Bom, segundo ponto, e tremendo, poderia destrinchar muitas coisas em cima desse segundo ponto, é que ele não vive com os recursos do país que ele está. Ou seja, uma crise econômica pode acontecer no Brasil, porém eu não vivo com os recursos do país que estou sediado. Ou seja, o que eu preciso entender, Peterson? É que nós vivemos com os recursos celestiais, ainda que haja escassez à nossa volta. A escassez nos cerca, existe um Deus que nos protege, que provê, que nos traz provisões em tempos difíceis. Eu preciso crer e viver esta palavra. É uma palavra de fé em tempos difíceis. A escassez, a crise econômica, veja, imagine um embaixador americano dos Estados Unidos em um país muito pobre, um país escasso, onde a população vive à beira da miséria. Esse embaixador, ele não vai ser atingido por essa miséria, porque o país dele, de origem, enviará recursos para que ele tenha uma vida de acordo com o país que ele é ou tem origem. Assim precisamos crer, queridos, que ainda que uma crise, que ainda que algo terrível chegue até nós, existe um Deus que é ao nosso favor e enviará os recursos no tempo certo para que a gente fique abastado pelo nome de Jesus e pelo poder de Deus. Por último, a proteção à embaixada, ou seja, a embaixada é o local onde é mais protegido no país onde o embaixador mora. Ou seja, onde é a embaixada? Aonde é a sua embaixada? É seu lar, é sua casa. Viva, creia corretamente, você viverá corretamente. Eu preciso entender que Deus acampa os seus anjos ao redor do meu lar, da minha casa, e que sua proteção está sobre minha vida, está sobre minha casa. Eu preciso não apenas entender isso, viver e crer nessa palavra. Ela terá sentido
quando eu creio. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu passava no centro da cidade, eu não sei se é Presidente Wilson, aquela rua, e quando eu chegava naquela rua com o meu táxi, eu via ali vários guardas policiais naquela pequena área, porque ali era uma embaixada, é uma embaixada, se eu não me engano, até hoje, e era completamente protegida, não havia como chegar perto. Faça uma alusão, faça um paralelo e entender que a sua vida, seu lar, é uma embaixada que você mora e que é protegida pelos anjos do Senhor e pelo seu país de origem. Que Deus te abençoe, que essa palavra aguce sua fé, te leve ao entendimento que tem um Deus que te sustenta, que te protege e que te outorga plenos poderes executivos. E esses poderes cura. Oh Deus, eu sinto sua presença. Existem poderes que estão ao nosso dispor. E assinemos tratados em nome de Jesus, que pessoas sejam abençoadas por esses poderes que Deus outorgou à nossa vida, milagres, libertação, salvação. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.